só para você se situar aí. O povo de Israel chegou na terra de Canaã, que Deus prometeu para ele, que Deus prometeu para o seu povo, uma promessa antiga, bem antiga, já estava presente lá no livro de Gênesis. E eles chegaram sob a liderança de Josué no começo. Então foram bem enquanto estavam com Josué. Depois de Josué apresentaram uma obediência mais ou menos, com algumas rachaduras ali. E eles deixaram as nações que o Senhor tinha mandado que eles expulsassem e eliminassem. Eles não fizeram como o Senhor tinha mandado. E agora então eles têm um problema. Nós vamos ter então um período aí de mais ou menos 350 anos na história do povo de Israel, onde eles vivem ciclos aí de desobediência, opressão, livramento, paz, desobediência, opressão, livramento, paz, desobediência. E são ciclos, e veja bem, 350 anos vivendo assim. 350 anos. Um tempo muito expressivo, um tempo triste na história do povo de Israel, muito triste. E o livro, então, ele é escrito quando eles já têm um rei e agora com o propósito deles valorizarem uma boa liderança, desejarem uma boa liderança, entendendo que essa boa liderança, uma liderança submissa ao Senhor, ela é necessária para que o povo também siga o Senhor. E, naturalmente, a aplicação maior do livro apontando para Jesus, não é? Que é o juiz perfeito. Aliás, pensando nessa aplicação, hoje já veremos isso aqui, que os juízes que se levantam, eles não são aqueles personagens assim, os heróis sem defeito, extremamente admirados, eles não são assim. Nós vamos ver na história de alguns deles problemas gravíssimos, gravíssimos. Tudo isso apontando para Cristo, não é? Para o juiz perfeito, a que nós precisamos, não apenas para liderar a nação de Israel, mas para transformar os nossos corações e fazer então que o sigamos de maneira perfeita, e plena e agradável a Ele. Então agora com essas narrativas, nós não vamos ficar em todas elas aqui, algumas são muito parecidas. No capítulo 3 eu vou apenas citar aqui para vocês, mas eu penso que hoje, se pelo menos alguns nomes aí de bebês vão sair desse tempo aqui hoje. Pelo menos isso, não é? Eu acho que quem já colocou nome aí nos bebês futuros pode até mudar hoje, não é? E quem está planejando vai escolher alguns nomes aí. Tem gente que vai querer até ter mais filho para colocar mais nomes aí que vão aparecer na história hoje. Alguns eu vou apenas citar aqui no capítulo 3 mesmo, vou apenas citar. Então o primeiro juiz que aparece aí na história é Otoniel, capítulo 7. Ele vai à guerra e vence. A terra teve paz após, até a morte dele, não é? Então aí Juízes 3, né? Nós não vamos ler agora, tá bom? Vamos ler no capítulo 4 só. Só estou citando para vocês. Depois de Otoniel, nós temos Eude. Olha só, esse aqui é não é? Eude, aí no versículo 12. Mais uma vez, olha o que o texto diz. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Você olha essa narrativa aí sobre Eude, está claro que no centro está a soberania de Deus. Então o povo peca, ele dá poder a Eglon, ao rei Eglon, mas depois de um tempo de sofrimento, de opressão, debaixo ali daquela tirania de Eglon, o Senhor levanta Eude, e agora numa trama bem pesada, não é? Bem pesada, no livro de Juízes você tem algumas histórias assim, bem pesadas mesmo, não é? Eude ele vai lá e mata Eglon, ele fabrica uma arma, e ele era um homem canhoto, ele mata Eglon, e aí ele sai furtivamente dali do palácio, e aí ele chama os israelitas para a batalha, e eles vencem então, e eles foram libertos então pelas mãos de Eude. A terra então teve paz por 80 anos. No final aí, talvez ainda desse período de Eude, o Senhor usa Sangar. Sangar vem, mata 600 filisteus com uma aguilhada de bois, não é? Aí liberta Israel, agora talvez aqui ainda durante o período de Eude, né, daqueles 80 anos, mas uma outra região. Isso acontece no livro de Juízes, não é? Porque nós não estamos falando aqui de líderes que governaram a nação inteira, não é isso.
Nós temos líderes locais, né? Então algumas histórias elas são contemporâneas. Parece que é o caso dessa daqui também. E aí nós temos esse período cíclico aí muito triste na história de Israel. Muito triste. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para os capítulos 4 e 5. Nós vamos olhar para uma dupla aí, Débora e Baraque. Vamos olhar para um desses ciclos aí da história de Israel. Meu desejo é que esse tempo seja útil, né? Lembrar desses dois capítulos seja algo encorajador para você quando você enfrentar as situações aí de dificuldade, situações desafiadoras, especialmente aquelas situações que fazem com que tenhamos dúvidas. Dúvidas se obedecemos ou não, dúvidas se continuamos ou não, dúvidas se acreditamos de fato no que o Senhor diz ou não. O meu desejo é que esse texto ele seja útil, né, para nós. Eu queria propor aí, lembrando do pastor Jairo Cáceres, um resumo aí desse texto, antes de lermos. Eu penso que tem aí a mensagem central, pode passar aí, já acharam aí ou não? Aí. Deus usa situações desafiadoras para que nossa falta de fé seja transformada em confiança na palavra dele. Nessas situações, Deus usa, e eu penso que nós temos um exemplo claro disso aqui, de como Deus usa situações desafiadoras para transformar a nossa falta de fé em confiança no que ele diz, na palavra dele. Então ele usa essas situações desafiadoras para trabalhar o nosso caráter. É o que vemos acontecendo aqui. Então o povo que Israel não expulsou quando tomou posse da terra, tinha um rei chamado Jabim. Vamos ler um pouquinho aí no capítulo 4. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo aos poucos, tá certo? Eles podem passando aí a projeção, mas nós vamos lendo aos poucos e fique com a sua Bíblia aberta. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, você tem um rei chamado Jabim, você tem o comandante do seu exército que morava em outro local, não é? Chamado Sísera, é um homem, não é? O nome aí para a gente, né? Parece nome de mulher, né? Mas ele é um homem, o comandante do exército de Jabim. E eles oprimem Israel por 20 anos. O texto diz que cruelmente. Então acontecia, nós vamos ver no livro de Juízes, coisas bem ruins acontecendo com o povo de Israel. Muito diferente do que Deus tinha dito naquelas promessas lá para Moisés, que eles estariam numa terra que mana leite e mel, que eles desfrutariam, que eles veriam as gerações seguintes, não é? Que eles prosperariam ali, muito diferente, por causa desse ciclo de pecado que eles entraram. Nós já vimos a explicação na introdução do livro. Aqui, agora, era a vez de Jabim oprimir Israel com Sísera. Um detalhe, eles tinham um exército invejável para aquele tempo, com 900 carros de ferro. Então eles tinham grande vantagem sobre os outros exércitos. Então você vai imaginar aí aqueles carros, né, puxados por cavalos. Você tem um soldado em cima, talvez você tenha aquelas lanças, né, nas laterais, e eles vão passando no meio dos outros soldados a pé, com armas precárias, e fica fácil de vencer desse jeito. Era um exército muito poderoso, né, naquele tempo, e Israel não tinha a mínima chance diante deles. O povo, então, de Israel foi muito sofrido. Era um povo muito sofrido, especialmente pela sua própria desobediência. Esse período aqui marcado pela desobediência. Mas olha o verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então no verso 4, entra em cena uma mulher, diferente do que vimos aqui, do que vimos até aqui no Antigo Testamento. É algo diferente aqui, não é? Então numa lacuna de liderança, Débora lidera a nação.
E aqui cabe um esclarecimento, porque esse texto ele é muito usado para defender o ministério pastoral de mulheres, a ordenação feminina. Um texto muito usado. Uma pena, porque é um uso errado do texto. Uma compreensão, um pouquinho de compreensão do livro, faz com que entendamos que justamente o argumento desse texto é o contrário a isso. É um texto contrário. Não esqueça que sempre vai haver um problema nos líderes em Juízes. Os líderes, eles são problemáticos. Semana que vem, vamos olhar Gideão. Vamos ver se Gideão é um grande exemplo. Depois vamos olhar para Jefité. Vamos ver se Jefité é um grande exemplo. E nós temos outros. Sempre vai ter um problema nos líderes em Juízes. O problema da liderança em Juízes está começando aqui. Os israelitas deveriam ouvir essa narrativa e eles pensarem, puxa, o que aconteceu? Onde estão os homens que o Senhor instruiu Moisés a escolher lá no passado para exercerem a liderança entre o povo? Estamos começando então a ver o fracasso da liderança em Israel. Na sequência vamos ver que Baraque, que vai entrar em cena, ele quer que Débora haja como uma mãe, o cutucando, o motivando, encorajando. Mas Israel não precisava de uma mãe, mas sim de um rei. Alguém que o liderasse, para que eles fossem obedientes a Deus. Alguém que fosse um modelo. Essa história então abre os nossos olhos para notarmos que existe algo de errado com a liderança em Israel. Débora, ocupa aqui a função de profetisa. Quando você olha para o Antigo Testamento, você tem 3 profetisas. Ela é uma delas. Você tem ainda Miriam, irmã de Arão, e você tem Ulda no tempo do rei Josias, em 2 Reis. Miriam, lá em Êxodo 15, a narrativa falando sobre ela, e em 2 Reis, Ulda. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, você tem um quadro muito grande de profetas. E aí você tem 3 mulheres profetisas. Opa, isso parece nos fazer pensar que nós estamos lidando aqui com uma exceção e não com a regra. Nós estamos diante de uma exceção, não diante de uma norma. Aliás, nós estamos num período de confusão. O tempo dos juízes é um tempo de confusão. Muitas coisas invertidas no tempo dos juízes. Os homens fugindo das suas responsabilidades. Débora vai falar isso no cântico dela, no capítulo 5. Que muitos homens não se apresentaram com as suas armas para guerrear. Eles estão acomodados. Eles estão acovardados. Muitos valores foram perdidos. Nesse ambiente, uma mulher é usada por Deus em caráter de exceção. Não estou dizendo aqui que Débora não foi usada por Deus. O texto é claríssimo em dizer que ela foi usada por Deus. Mas certamente nós estamos diante de uma situação de exceção e não de norma. E já falamos sobre isso aqui, que nós precisamos ler o Antigo Testamento, nós vamos ler as narrativas. Nem tudo que vamos ler nas narrativas são coisas normativas, são coisas que nós devemos fazer. Aliás, na narrativa de hoje tem outros exemplos disso, não é? No que eu citei agora há pouco, não li, não é? Sobre Eude mesmo, uma narrativa bem violenta, não é? É uma descrição. O texto não está dizendo que nós devemos fazer uma arma e lidar com os inimigos. Não, é uma descrição, é uma narrativa. Tá certo? Então, cabe aqui essa palavra de esclarecimento. Mas o texto continua. Vamos ler até o versículo 10. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele.
nós estamos aqui diante de uma primeira lição nessa narrativa. Deus usa situações desafiadoras para que nossa dúvida seja confrontada por pessoas que estão à nossa volta. Primeiramente por pessoas que estão à nossa volta. E é o que aconteceu aqui. A dúvida de Baraque, a hesitação de Baraque em obedecer o que o Senhor falou, em confiar na promessa do Senhor, foi confrontada por Débora, por alguém que estava ali próxima dele. Não é? Ela foi usada pelo Senhor para confrontá-lo e conduzi-lo à confiança. O que nós vamos ter nesse texto é o Senhor lidando com Baraque, o conduzindo à confiança. Então Débora recebe a profecia do próprio Deus e chama um homem. Então essa cena, essa profecia trazia uma cena difícil de se acreditar. Você lembra por quantos anos eles estavam sendo oprimidos? 20 anos. 20 anos aquele exército estava dominando sobre os israelitas. E eles sabiam que eles não tinham chance. Por 20 anos os israelitas estavam acovardados. Eles olhavam para aqueles carros de guerra e de fato eles eram um exército, nessa ocasião, um exército desorganizado. Eles não estavam bem. Os homens não estavam bem. E aí o Senhor diz, olha, eu vou derrotar esse exército. Deus está dizendo, eu vou derrotar. Não é isso que lemos? Eu vou entregá-los em suas mãos. Final do versículo 7. Então você pode imaginar aí um exército, talvez parecido com o nosso aqui no Brasil, não é? Enfrentando uma grande potência. Você queria ser um daqueles soldados que vão à frente, não é? Aqueles mais corajosos, né, que vão à frente. Então está lá o nosso exército com todas as nossas limitações, e aí vamos enfrentar alguém extremamente armado, com armas de última geração, com porta-aviões. Uma cena difícil de se acreditar aqui. No Cântico de Débora, você pode olhar lá versículos 7 e 8, no capítulo 5, né? Ela fala que o exército estava mal preparado. Ela diz que ela mesma se colocou como alguém que chegou para despertar Israel. Então havia uma apatia em Israel. 20 anos é bastante tempo. Então eles estavam naquele ciclo e é bastante tempo. Os homens fracos e covardes, um exército despreparado. E Deus diz, olha, eu vou pegar apenas 10 mil homens para derrotar um exército que tem carros de ferro. O que será que estava na cabeça de Baraque? E ele seria o comandante desse exército. Puxa, Senhor, mas desse jeito aí nós vamos perder. E antes que você crucifique Baraque, vamos pensar um pouco em nós mesmos, né? Como que nós agimos diante de alguns desafios que o Senhor coloca à nossa frente? Como que agimos? Quando Ele diz, obedeça, a circunstância é desfavorável, mas obedeça, porque eu vou cuidar de você. Mas do outro lado está alguém dizendo, não obedeça, porque eu estou contra você. Só que você está vendo a pessoa que está contra. Quem está prometendo você não vê. Você só tem a palavra dele. Normalmente nós queremos ter certezas, né? Nós queremos saber todos os detalhes, não é assim? Nós queremos os detalhes. Senhor, mas como que vai ser isso? E normalmente o Senhor não fala. Ele dá os princípios. Porque Ele quer que confiemos. Ele quer que confiemos no que Ele falou. Ele quer que obedeçamos ao que Ele falou. E isso faz com que nos identifiquemos um pouco com Baraque, com as suas dúvidas, com os seus temores nessa situação. Soa estranho aqui a ordem de Deus, vá lutar no vale. O vale era um lugar favorável para o inimigo. Você está imaginando aí aqueles carros de ferro? Então o Senhor poderia mandá-los para o monte. Olha, vocês vão então guerrear no monte, como eles fizeram em outras ocasiões de desvantagem, não é? Então no monte o inimigo teria que vir aos poucos, para os carros, né, haveria dificuldade, alguma possibilidade de jogá-los de despenhadeiro abaixo, mas o Senhor diz, vocês vão lutar no vale. Aparentemente o vale é mais favorável para o inimigo. Desafios à fé. Uma ordem humanamente estranha, não de acordo com um plano lógico e razoável. Baraque hesita e pede para Débora ir também.
Bom, eu vou, mas só se você for. Bom, havia ali uma profecia clara para ele. Ela era uma profetisa, não é isso? E parece que o que Baraque deveria ter feito era ir, baseado na palavra que o Senhor Deus, que o Senhor Deus deu para ele. Mas ele diz, olha, não, eu queria que você fosse. Que você fosse também. E ela diz, tudo bem, eu vou. Mas saiba de uma coisa, você vai perder a honra da vitória. A vitória não vai vir pelas suas mãos. Você não vai ser honrado. Uma mulher vai ser honrada. Olha que coisa. Olha que texto, se esse texto não está fazendo com que os israelitas reflitam no que o Senhor ensinou, na liderança que os homens deveriam exercer. E deveriam ir à frente, não por arrogância, mas por exemplo. Como líderes servos, corajosos. E ele recebe então o primeiro confronto nessa situação desafiadora. O Senhor está trabalhando no coração de Baraque, fazendo com que ele fosse confrontado por meio de Débora, por meio de alguém que está próximo dele. Por isso, diante das nossas dúvidas nas dificuldades, fique atento, porque Deus usa pessoas para chamarem a nossa atenção. Você sabia disso? Você já percebeu isso? Isso é algo frequente nas nossas vidas, não é? Então você está ali às vezes vacilante e alguém vem amorosamente e corajosamente e diz, olha, parece que esse caminho não está bom. Corrija o seu caminho. Não é isso? Chamando-nos à fé, pessoas nos confrontam, chamando-nos à fé, devemos estar atentos a isso. Mas o texto continua, e nós vamos ver aí que Deus também usa situações desafiadoras para que a nossa dúvida seja confrontada com a constatação da ação dele. Quando ele diz para nós assim, você duvidou? Mas olha o que eu estou fazendo. Isso já aconteceu com você? Olha como foi com Baraque. Vamos ler aí, a partir do versículo 11. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Então tem um versículo aqui que parece estar meio fora de contexto, né? Olha, eu acho que o autor ele errou aqui, não é? Não, algo frequente nas narrativas hebraicas, não é? Ele abre um parênteses aqui e ele faz uma nota que vai te ajudar a entender a sequência da história. Então guarde essa informação aqui. Éber deixou ali os seus parentes, brigou com o vizinho, alguma coisa, e ele se mudou. Foi morar longe, não é? E ele vai se identificar com o inimigo. Lá na frente vamos ver que ele está identificado com o inimigo. E o autor ele explica isso para nós aqui, apresenta Éber aqui. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Erosete a Goim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. O Senhor falou para Baraque, né, naquela ocasião. O que eu falei para você que ia acontecer? Eu falei que eu ia entregar o exército nas suas mãos, eu entreguei, está aí. Estão aí os homens caídos, não é isso? E Baraque é confrontado por meio daquela vitória grandiosa. Então, primeiramente, Baraque se dirige à batalha, o comandante Sísera, orgulhoso, com o seu exército de carros, ele vai para a batalha, ele não pensa na possibilidade da derrota, ele está animado, mas no relato resumido, o narrador diz que Deus derrotou o exército. É interessante que essa narrativa, você tem a narrativa no capítulo 4, e você tem o cântico de Débora no capítulo 5. E o cântico de Débora vai preencher então algumas lacunas da narrativa.
Você fala assim, puxa, mas como que essa vitória? Só isso aí, não tem mais nenhum detalhe, não é? Da vitória. Um exército poderoso. O Cântico de Débora preenche alguns detalhes. Você pode virar a página aí e ver no capítulo 5. Olha aí o capítulo 5, no versículo 4. Ela diz assim: ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. O que aconteceu? Na hora da batalha, choveu muito. Não choveu. Choveu muito. Onde eles estavam? Eles estavam no vale. Eles não estavam no monte, eles estavam no vale. Choveu muito. Não era asfalto, não é isso? Eles não estavam num terreno asfaltado. O que aconteceu? Os carros começaram a atolar. Mas teve mais, vá para o versículo 19. Olha aí de 19 a 21. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Por que eles lutaram à beira do rio e não levaram prata alguma? Olha o versículo 20. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. O que mais aconteceu? O rio transbordou. O rio transbordou e pegou aqueles carros e saiu arrastando aqueles carros com os seus cavaleiros, com os seus soldados. E Israel, então, aquilo que antes era uma vantagem para o exército inimigo, se tornou uma desvantagem, os carros atolados, e agora eles estavam ali, as armas que eles mais confiavam, que motivavam os combatentes, agora elas estão atoladas e eles estão em aperto. Agora Baraque desce com os seus soldados e eles começam a perseguir os inimigos, matando-os. E aí alguém diria, então o que nós temos ali foi um acontecimento natural, foi um fenômeno na natureza que contribuiu para a vitória do exército de Baraque. É isso que nós temos? Nós temos um fenômeno natural, sim, sob as ordens de um Deus que controla tudo, é o que nós cantamos aqui. Deus, somente Deus, não é isso que nós cantamos? Ele controla a natureza, Ele controla as leis da física. Aliás, as leis da física só são possíveis por causa dEle. Ele controla o rio, Ele controla o transbordar do rio, Ele controla as tempestades, os relâmpagos. É Ele quem controla, Ele controla o coração do homem. Na profecia de Débora, Deus disse que Ele mesmo tocaria no coração de Císera e o levaria para a batalha. O Senhor mesmo o levaria, e foi o que Ele fez. A providência de Deus chega até de maneira bem natural. Isso acontece muito nas nossas vidas. E aqui foi assim. De maneira bem natural, a providência de Deus chegou. Aí por isso Débora canta para o Senhor, exalta o Senhor. Como estava o povo que veio contra Israel? Olha aí a partir do versículo 28, no capítulo 5 ainda. Pela janela olhava a mãe de Císera. Lembra quem é Císera? É o comandante do exército inimigo. Então a sua mãe, Débora, está dizendo, olha como eles estavam lá, os inimigos, aguardando a volta do seu exército. Pela janela olhava a mãe de Císera. Atrás da grade ela exclamava, por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma, estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Eles não consideram a possibilidade da derrota. Eles estão demorando. Por que eles estão demorando? Porque a vitória foi tão grande que eles estão demorando para recolher todos os despojos da guerra. São os troféus da guerra, são as roupas caras, são as joias, é o ouro. Eles estão saqueando tudo. Tem muita coisa para ser trazida. As mulheres estão sendo trazidas também. Há um coração soberbo
que não considera a derrota. É assim que estava o inimigo do povo de Deus. Mas Débora canta: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Porque o Senhor luta pelos seus. É o que ela está dizendo, ela está exaltando o Senhor por isso. Então nós vemos, querido, que Baraque foi confrontado por uma mulher e também pela ação do próprio Deus, para que ele crescesse na confiança ao Senhor diante das situações difíceis. Você lembra de quando o Senhor agiu poderosamente diante da sua fé vacilante? Eu lembro de alguns acontecimentos, não é? Aí o Senhor dando lições: olha, confie em mim, confie em mim. Você viu? Confie em mim, não é? Por fim, Deus usa situações desafiadoras para que a nossa dúvida seja confrontada com a perda de alguns privilégios. Vamos ler o restante aí do capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 17, 4:17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Lembra do Éber, que o narrador fez um parente sobre ele? Ele está aqui, ó. Sísera fugindo, ele vai parar na casa dele, porque ele tinha acordo com Jabim. Ele era amigo lá de Jabim, né? Tinha paz entre ele e Jabim. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O Senhor agora trabalha no coração de Baraque, tirando dele o privilégio de perseguir e matar o comandante do exército inimigo. E aqui você precisa entender um pouco a cultura, da época. Era extremamente humilhante um soldado, e aqui era um comandante, morrer por meio das mãos de uma mulher. Então Sísera ele está desesperado, ele abandonou o carro está lá atolado, os seus soldados morrendo, já quase todos mortos aqui. Ele vai entrar na casa então de Éber, encontra a sua esposa, ela o recebe amistosamente, e como eu falei no começo, o que nós temos aqui descrito nessa narrativa não é para nós copiarmos, não é? Ela mente para ele, ela fala: vem aqui, olha só, você pode ficar na minha tenda, vem aqui, não é? Se esconda aqui. Aí ele está com sede, ele pede água, ela dá água para ele? Não, ela dá leite. Na verdade, ela dá coalhada. Débora vai falar isso no cântico, não é? Ela trata ele melhor do que ele pede, não é? Ela diz: não, fique aqui, como alguém que fosse praticar uma boa hospitalidade. E era algo extremamente honrado na época, não é? Ele pede: olha, fique na porta da tenda e avise que não tem ninguém aqui não. Eu não estou aqui, não é? Só que naquela época, as mulheres é que normalmente armavam as tendas. E sabe o que elas sabiam fazer bem? Pegar uma estaca e bater um martelo. Ela vai lá, pega uma estaca e faz isso na cabeça de Sísera, enquanto ele dormia, exausto. E aí quando Baraque chega, talvez ela diga: olha, vem aqui, aquele que você está procurando está aqui. Talvez Baraque tenha entrado na tenda, Batista, com a espada, né? Não, fique atrás, eu vou na frente, eu vou. E
Quando ele entra, está ali aquele homem, morto, porque Deus deu para Jael aquela honra, e não para o comandante do exército de Israel. Sabe por quê? Porque ele duvidou. E o Senhor está trabalhando no coração dele. Por isso, Débora, ela vai cantar sobre Jael. Volta lá no capítulo 5, nós já estamos terminando aqui. Olha aí o versículo 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Impressionante. A glória ficou para Jael. Débora então honra Jael e não a Baraque. Nós temos aqui um homem hesitante e uma mulher forte. Não é? Ela toma a iniciativa para lidar com Sísera. Corajosamente, não é? Corajosamente. Ela toma a iniciativa. E um detalhe aqui, não é? Que o seu marido tem algum acordo com os inimigos, mas ela tem simpatia por Israel. E aqui você não vai pensar naturalmente é só uma questão de inimizade com o povo. Veja bem, o povo de Deus é o portador da bênção de Deus. Então ter simpatia pelo povo de Deus é uma coisa boa. Não é uma coisa qualquer, é uma coisa boa. E ela age aqui com simpatia pelo povo de Deus e com força e coragem também. Queridos, às vezes, quando duvidamos diante dos desafios, o Senhor nos priva de alguns privilégios, não para o nosso mal, mas para nos ensinar. Durante todo aquele período de batalha, Baraque cresceu. E vai ser assim conosco também. Muitos de nós vamos crescer durante períodos de dúvida, porque Deus vai trabalhando em nossos corações. Por que estamos falando isso, não é? Porque quando você vai ler Hebreus 11, e nós vamos fazer na EBD daqui a uns meses, você chega lá nos versículos de 32 a 34, o nome de Baraque aparece lá. Ele aparece na galeria dos heróis da fé, Jair. Veja só. Você colocaria ele lá? Olha só, Deus o colocou. Por quê? Nós entendemos que o que aconteceu aqui, o Senhor foi trabalhando no coração de Baraque. E no versículo 34, o texto fala de algumas coisas que esses heróis da fé fizeram, né? E uma das colocações que ele diz é que da fraqueza tiraram força. E talvez seja esse caso aqui, não é? Da fraqueza tiraram força. Tem fraqueza aqui? É claro, visível. Mas da fraqueza tiraram força. E foram conduzidos a uma fé vibrante, a uma confiança crescente no Senhor. Então, quando você estiver diante de um irmão hesitante em se submeter à vontade de Deus, diga para ele: querido, querida, veja bem, acredite no Senhor, não vacile, não é hora de vacilar, não é? É hora de confiar, é hora de obedecer. Muitas vezes nós estaremos do outro lado, não é? E algum irmão ou irmã queridos vão se aproximar de nós e vão dizer isso para nós. Ouça, aprenda, avalie a vida, porque o Senhor está trabalhando diante dos desafios. Confie que o próprio Deus dirá para aquele irmão que Ele está trabalhando. Então, quando nós lidamos com um irmão que está vacilante na fé, não esqueçamos que o próprio Deus está atuando na vida dele. E Deus vai mostrar algumas coisas para ele também. Deus tem prazer em fazer isso. E de fato Ele faz isso, não é? E faz conosco também. Precisamos estar atentos. Precisamos ficar atentos, porque muitas vezes Ele vai agir por meios naturais. E aí, ao invés de racionalizarmos as coisas, nós vamos lembrar que o que cantamos aqui hoje,
Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E Ele está conduzindo as coisas, soberanamente, amorosamente. Por isso que as situações desafiadoras são instrumentos muito úteis nas mãos dEle, para que os seus servos substituam as dúvidas por confiança na palavra dEle, que é o que temos com clareza para caminharmos. Vamos orar mais uma vez? Se você quiser, você pode ficar em pé. Nós vamos orar pensando em nossas vidas, não é? Avaliando as nossas vidas. Talvez você possa dizer para o Senhor agora aí do quanto você depende dEle, do quanto dependemos dEle. Vamos orar. Senhor, com corações encorajados, mas também contritos, nos voltamos para o Senhor, desejosos, ó Deus, de que os desafios que enfrentamos, desafios à nossa fé, desafios à nossa obediência, sejam usados, ó Deus, pelo Senhor, para o nosso crescimento. De fato, Senhor, reconhecemos as nossas dúvidas, a nossa hesitação muitas vezes. Pedimos, ó Deus, o socorro do Senhor. Conduza-nos, ó Deus, usando pessoas para nos confrontarem amorosamente, com precisão, biblicamente. Usa também, ó Deus, o socorro do Senhor na nossa vida, como aulas práticas para nós. Dá-nos, ó Deus, olhos e ouvidos atentos para apreciarmos, ó Deus, o que o Senhor tem feito à nossa volta, nos nossos corações, na vida de queridos nossos. Ajuda-nos, ó Deus, para que cresçamos em nossa fé. Senhor, quando os princípios que o Senhor tem nos ensinado, quando eles forem questionados e propuserem para nós caminhos curtos, caminhos mais fáceis, dá-nos, ó Deus, uma fé obediente. Senhor, que confiemos no que o Senhor falou, que aguardemos, ó Deus, o que o Senhor prometeu. Ajuda-nos, Senhor. Socorra, nós te pedimos. Que o Teu Filho Jesus esteja vivendo em nós, para apresentarmos essa fé vibrante, apresentarmos também uma obediência firme e crescente e perseverante diante dos desafios. Nós oramos agradecidos pela Sua palavra e agradecidos pelo agir do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.